Bom dia, vamos ao nosso 6º capítulo da série A Lepra da Alma. Nós estamos abordando o significado bíblico, comportamental e emocional desta doença, que aparentemente eram somente manchas na pele que tiravam a sensibilidade física, mas os exemplos bíblicos nos aprofundam muito mais e nós vemos que realmente a lepra ela representa também um desvio de caráter naquele que assim a detém. Eu quero compartilhar com você, na manhã de hoje, a história do rei Uzias, um rei que foi extremamente abençoado pelo Senhor. Ele foi muito bem capacitado e habilitado, foi um grande líder mesmo, que embora tenha começado ainda com 16 anos, somente o seu reinado em função da morte de seu pai, mas Uzias permitiu que a autossuficiência entrasse no seu coração e assim ele já não precisasse mais de Deus como no início da sua caminhada. O texto base de hoje está lá, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26, versículo 3, está escrito assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, o seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se no seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Veja bem, irmãos, Uzias ele tinha tudo, absolutamente tudo, para ter prosperado em todos os caminhos da sua vida. Uzias ele foi dotado de uma grande habilidade de liderança. Uzias construiu torres de vigia. Uzias teve muito sucesso nas guerras que assim enfrentou, ganhou um grande prestígio, uma posição social naquilo que de alguma forma o Senhor havia o abençoado. A Bíblia nos fala aqui nesses textos que eu compartilhei com você, que enquanto ele esteve na presença de Deus, Deus assim o prosperou. Uzias foi um grande agricultor, foi um grande estudioso dessa área da agricultura. A Bíblia nos mostra aqui nos textos, dizendo que eles prosperaram também nessa parte porque ele estudava isso. Uzias levantou uma série de engenheiros para que pudessem, de alguma forma, projetar ali algumas armas que não eram ainda conhecidas nas guerras do tempo em que ele viveu naquela estação, naquele momento. E assim Uzias rompeu, avançou e prosperou. Só que chega um determinado momento na vida de Uzias que ele pensou que as coisas de Deus poderiam ser resolvidas, feitas da maneira dele. Ele, por ter prestígio, dinheiro, fama, bens e capacidades, ele pensou que ele poderia estar fazendo a queima dos incensos. A queima do incenso não era somente acender algo ali e fazer uma fumacinha dentro do templo, não. A queima do incenso era algo dado aos levitas, aos herdeiros de Arão, que faziam todo o trabalho no templo ali, e esses eram aqueles que representavam na época o Senhor. Portanto, pelo próprio Deus, eles haviam sido escolhidos para que pudessem fazer essa queima. Não pessoas normais, mesmo que embora ele tivesse o tamanho prestígio que Uzias tinha. Uzias tentou profanar o templo do Senhor através da sua capacidade, da sua habilidade. Ele pensou que as coisas de Deus já não eram mais suficientes, a lei de Deus, as regras do Senhor, os mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor havia instituído através da lei mosaica, lá de trás ainda, quando nós lemos Levítico, por exemplo, nós vemos tudo lá está descrito, e Uzias, neste momento da história, ele decidiu caminhar do seu próprio jeito, do seu próprio modo, fazer o seu próprio culto, ter a sua própria filosofia, ter a sua própria religião, e não mais assim se submeter àquele Deus que estava o abençoando até naquele momento. Irmãos, a lepra da autossuficiência foi o que abateu Uzias aqui nesse momento. A Bíblia diz que quando ele é abatido por essa lepra, ali no versículo 21, assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o cargo na casa do rei, julgando o povo da terra. Se você ler a história grande aqui, se você ler, você vai observar que a lepra que Uzias foi acometido foi no meio da sua testa, mostrando e escandalizando que esse homem teve uma caminhada muito próspera com o Senhor, mas a partir do momento da sua autossuficiência, ele foi não somente abatido por isso, foi de alguma forma externado aquilo que já estava sendo organizado, arquitetado ali dentro da sua mente, e ele foi excluído do seu convívio familiar e social e desse cargo que ele valorizava tanto. A autossuficiência faz isso conosco, meus irmãos. Ela expõe aquilo que estava dentro das nossas vidas e aquilo fica escrito na nossa face. Se nós permitirmos que a autossuficiência adentre nos nossos corações e assim em um determinado momento das nossas vidas, mesmo que embora nós tenhamos todo o sucesso, prestígio, luxo, requinte do mundo, nós em um momento das nossas vidas nós pensarmos que tudo isso não foi proveniente do Senhor e que talvez eu já não precise mais me submeter àquilo que Ele deseja que eu me submeta, eu estou fardado à derrota. Eu digo que a autossuficiência é o veneno, um dos venenos das nossas almas. E a lepra a qual Uzias foi acometido foi justamente nesta área. Ele pensou que por ter tudo no mundo, ele poderia também moldar o evangelho, moldar a sua estrutura religiosa e do seu povo também ali, mas as coisas não funcionam dessa forma.
Por mais que você esteja alcançando bons resultados na sua vida, o ato de você se submeter e temer ao Senhor ainda continua sendo primordial para que você consiga continuar avançando, crescendo, desenvolvendo. Caso contrário, se você pensar que você é autossuficiente, essa lepra aflorar de dentro do seu coração, certamente você não avançará e seu fim será fardado da mesma forma como foi com o rei Uzias aqui, excluído do convívio, exposto nessa face, exposto ali no meio da sua testa naquele momento. Todos que passavam ali naquela região podiam ver que aquele homem que foi um marco na sua geração, um homem que foi uma grande referência, um homem que realmente representava muito bem o Senhor diante da sua liderança, agora naquele momento estava excluído, porque pensava que era melhor do que o próprio Deus. Aquilo estava escrito na sua cara, talvez só ele que ainda não via, e ele foi obrigado a conviver com isso até o último dia da sua vida, como está descrito aqui nos textos. Vamos orar, irmãos? Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus, nesta manhã nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui gratos, Pai, muito obrigado por começarmos esse dia meditando na Tua palavra, onde nós aprendemos aqui mais um pouco, Senhor, sobre um dos traços da lepra descrito nas Escrituras, e hoje falamos do veneno da autossuficiência. Uzias tinha tudo para ter um final feliz juntamente do Senhor, e foi um final terrível, Pai. Que não sejamos nós assim, pensarmos que por alcançarmos alguma coisa aqui nessa terra, nós somos autossuficientes também para fazer a gestão daquilo que somente o Senhor pode nos conduzir. Ou seja, no relacionamento com o Senhor, no cumprimento de princípios e mandamentos. Nós não queremos ser esses não, Pai. Nós queremos nos submeter plenamente, andarmos no centro da Tua vontade, que o Senhor esteja, Senhor, no centro também das nossas vidas, até o último dia aqui nessa terra, para que seja assim para toda a eternidade. No santo e poderoso nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que a autossuficiência passe longe do seu coração, passe de largo da sua vida, que você possa continuar dependendo única e exclusivamente do Senhor, independente das alturas que assim o Senhor Deus te leve. Deus abençoe o seu sábado.